Eu vou te ensinar agora como é que você vai usar a função if no VBA e eu vou te mostrar a diferença para o Excel e para o VBA. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como eu já falei aqui pra vocês no comecinho do vídeo, a gente vai trabalhar como usar a função if no VBA. Eu vou te mostrar como é que a gente trabalha no Excel e qual é a diferença pra gente trabalhar no VBA. E eu vou te mostrar que a estrutura de uso é um pouco diferente, mas a ideia, a lógica por trás da aplicação é exatamente a mesma. Bom, então só antes da gente passar aqui pra tela do meu computador para eu poder te ensinar como é que a gente vai trabalhar a função if no VBA, já aproveita esse momento aqui e já dá um like aqui no vídeo, porque isso vai me ajudar muito a crescer o canal. Sabe por quê? Porque o YouTube entende que esse vídeo é bom, você dando like, e vai levar esse vídeo para mais pessoas que também estão buscando essa informação, igual você estava buscando essa informação. Então já dá o like aqui no vídeo. Já aproveita também e já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que a gente lançar aqui no nosso canal, para poder se informar sobre Excel e VBA, beleza? Então agora vamos aqui para a tela do meu computador, para a gente poder aprender a usar a função if no VBA e entender a diferença para o VBA e para o Excel, beleza? Bora lá. Bom, então vamos lá. Antes da gente passar aqui para o nosso exemplo, para a gente poder entender como que a gente vai aplicar a função if, que é a função C no Excel, mas no VBA a gente chama de função if, porque é do inglês, a gente tem que entender primeiro qual que é a estrutura dessa função. Ela vai fazer uma comparação para a gente. Então a função C vai perguntar assim, ó, olha, Igor, essa comparação que você está me pedindo para fazer aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Se essa comparação aqui que a gente estiver fazendo, ela for verdadeira, a gente vai retornar um valor. Se for falsa, ela vai retornar outro valor. Vamos passar aqui para o exemplo para ficar mais fácil de entender. Ó. Vamos supor, por exemplo, que a gente quer fazer uma comparação e a gente quer ver qual valor é maior. Ou seja, quem vendeu mais em janeiro, quem vendeu mais em fevereiro, depois em março, depois em abril. Como que a gente faria isso se fosse aqui no Excel? A gente usaria a função se. Então, como é que seria? Ó, igual se, dá um tab aqui, eu abro parênteses para poder abrir a nossa função. E aqui, qual que é o nosso teste lógico? É a nossa comparação. A gente quer saber se o valor vendido de Maria é maior que o de Pedro ou se o valor de Pedro é maior que o de Maria. Ou seja, a gente pode construir esse teste lógico de duas maneiras. O valor de Pedro é maior do que o de Maria ou o valor de Maria é maior do que o valor de Pedro, porque a gente quer encontrar qual foi o maior entre os dois. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai verificar assim, ó, esse valor aqui é maior do que esse valor aqui, e esse teste lógico a gente tem sempre que ler ele como uma pergunta. A gente tem sempre que ler ele como uma pergunta, ou seja, o valor de Pedro é maior do que o valor de Maria? O valor da venda de Pedro é maior do que o valor da venda de Maria? Bom, se for verdadeiro, ó, ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Se for verdadeiro, a gente vai colocar a nossa resposta de verdadeiro, que é valor se verdadeiro. Se for falso, vai ser o valor se falso, ou seja, se for verdadeiro, significa que Pedro vendeu mais que Maria. Então a gente vem aqui e seleciona a célula aqui, Pedro, para a gente poder retornar. Ou então a gente poderia simplesmente escrever o nome de Pedro. Mas para poder ficar responsivo de uma maneira automática, a gente seleciona ali, a gente aponta para essa célula. Porque depois se a gente mudar o nome, ele vai retornar direto aquele nome. Se eu mudar para Igor, ele vai retornar Igor. Vou mostrar isso para vocês. Ponto vírgula para passar para o próximo argumento. Valor se falso. No caso, valor se falso, significa que, o que é a nossa pergunta? Ó, o valor vendido por Pedro é maior do que o valor vendido por Maria? Se for verdadeiro, ou seja, se for verdade essa pergunta, significa que Pedro vendeu mais que Maria. Se não, significa que a Maria vendeu mais que Pedro. Então, nesse caso, a gente vai retornar o nome de Maria, beleza? Fecha parênteses e dá um enter. Ou seja, aqui, agora a gente só te arrastar para baixo, aqui a gente está verificando quem vendeu mais, se foi Maria ou Pedro. Nesse caso aqui, Maria vendeu mais, Pedro. Aqui, Maria vendeu mais que Pedro. Aqui, 37 maior que 36 mil. Então, significa que Pedro vendeu mais. Se eu mudar aqui, ó, ele já vai mudar automaticamente a minha resposta. Então, vamos colocar um 6 aqui. Viu? Ele já mudou aqui para mim. E aquilo que eu estava falando para vocês de apontar o valor da célula é isso daqui, ó. Se eu mudar aqui, ó, ele já muda para mim automaticamente ali. Então, só repara aqui, ó, como é que a gente fez, ó. A gente abriu uma linha, com a função C colocou o nosso teste de comparação, a gente colocou o valor verdadeiro e o valor falso. Agora vamos passar aqui para o VBA para a gente ver como é que a gente vai construir essa sentença. Vamos abrir a parte de desenvolvedor aqui, então, ó, desenvolvedor, vamos vir aqui em macro, vamos criar uma macro nossa aqui, vamos chamar ela de teste C, vou chamar teste C, beleza. Aí aqui a gente vai abrir o nosso ambiente do VBA, tá? E agora tudo que tiver escrito aqui, a gente vai rodar a nossa macro. A gente quer aplicar a nossa função C aqui no VBA. Mas antes disso, para a gente não perder o hábito, sempre que você for construir, e eu falo isso muito no curso de VBA, que se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui, é um curso de VBA que a gente tem gratuito aqui no YouTube. São 20 aulas, mais ou menos de 20 minutos cada uma das aulas,
que vai te agregar bastante. Então, se você quiser, clica aqui no card para poder ir lá assistir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar a folha de trabalho que a gente vai colocar. Então, vou até colocar assim, ó. Selecionar a folha de trabalho. Ótimo. Como é que a gente faz para selecionar a folha de trabalho? Ó, Sheets, abre parênteses, abre aspas e coloca o nome. No caso aqui é planilha 1. Planilha 1. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto. E aqui é a propriedade. O que a gente quer fazer? Ó, ponto select. Ponto select. Beleza? Próxima coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer essa comparação, né? Para poder fazer essa comparação, a gente vai usar a função se. No inglês, a gente usa a função if. Como é que a gente faz para fazer essa estrutura? É assim, ó. If, ó, deixa eu só dar um enter aqui. Vou colocar assim, ó. Usando a função se no VBA. Que no caso eu vou colocar assim, que é a estrutura if. É a estrutura if. Ótimo. Então vai ser assim, ó. If, ou seja, a função se. Agora a gente vai colocar a nossa condição. A gente vai colocar a nossa condição. O que a gente fez aqui? Qual foi a nossa pergunta? Não foi? C3 é maior do que D3? Ou seja, o valor vendido aqui por Pedro, por Igor, no caso aqui. Vamos botar para Pedro aqui. O valor vendido por Pedro é maior do que o valor vendido por Maria? Ou seja, foi essa primeira pergunta que a gente está fazendo aqui. É o nosso teste lógico. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó. C3 maior que D3. Para poder acessar essas informações, a gente tem que fazer assim, ó. Range. Em vez de colocar só C3, D3, a gente tem que falar range, selecionar aquele intervalo, ó, C3, fecha parênteses. Aqui a gente está falando, ó, a gente quer alguma coisa na célula C3, o que a gente quer? Então a gente dá um ponto, e aqui são as ações que a gente vai fazer na nossa célula. No nosso caso, a gente quer pegar o valor, então ponto velho. Então a gente vai falar que se o valor da célula C3 for maior do que o valor da célula D3, ou seja, range.c3.velho, e maior do que, mesma coisa, ó. Range, abre parênteses, abre aspas, D3, fecha aspas, fecha parênteses, e aqui mais uma vez vamos pegar o valor, ou seja, a gente está pegando o valor da célula, ó, o valor da célula C3 e comparando se ela vai ser maior do que o valor da célula D3. Agora a gente vai colocar then, ou seja, então, se esse valor aqui for maior do que esse valor, então, agora a gente vai vir aqui, vamos fechar a estrutura primeiro, vou colocar else and if. Else and if. O que eu tô falando aqui, ó? Que se esse valor, se esse valor aqui for maior do que esse valor aqui, então, ou seja, se for maior, eu vou colocar a minha resposta aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. É o meu valor se verdadeiro. Se esse valor for verdadeiro, significa que eu tenho que retornar o nome de Pedro. Certo? Deixa eu só apagar aqui. A gente tem que retornar o nome de Pedro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que se esse valor for maior que esse valor, eu vou colocar nessa célula aqui o nome de Pedro. Então, aqui, mais uma vez, a gente não vai escrever o nome Pedro, a gente vai apontar para essa célula aqui. Como é que a gente vai fazer isso tudo? Ó, a gente quer colocar aqui na célula E3, ó, célula E3, então, range, abre parênteses, abre aspas, E3, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui a gente não vai colocar um ponto para poder falar o que a gente quer colocar ali naquela célula, porque a gente não quer extrair nenhuma propriedade daquela célula. Então a gente não vai colocar nenhum ponto, a gente vai colocar um igual. O que a gente está falando aqui agora? A gente está falando que a célula E3 vai receber alguma coisa. O que essa célula vai receber? Ela vai receber o valor daqui, vai receber C2. Por que C2? Porque a gente está retornando o nome de Pedro. Igual a gente fez aqui, ó. Peraí que deixa eu voltar aqui, deu um Ctrl Z. O que a gente fez aqui? A gente não pegou o valor da célula C2? Foi exatamente isso que a gente fez, ó. C2. Agora a gente vai pegar esse valor. Então vamos colocar assim, range, abre parênteses, abre aspas, C2, fecha aspas, fecha parênteses, e a gente quer o valor da célula ali, ó. Então vamos pegar o valor, beleza? Pronto. Então só recapitulando. O que a gente fez aqui, ó? Estamos fazendo a mesma coisa, ó. Se o valor da célula C3, ou seja, se o valor vendido pelo Pedro no mês de janeiro for maior do que o valor vendido pela Maria no mês de janeiro, então eu vou colocar na célula E3, ou seja, eu vou colocar na célula E3 o nome de Pedro. Ou seja, o nome de Pedro, C2. No caso, se for Igor, se for Pedro, se for qualquer outro nome aqui, ele vai pegar o valor dessa célula. Beleza? Vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar? E aqui, deixa eu só colocar assim, ó, é o valor, vamos só completar aqui, depois a gente testa. Valor se falso. Ou seja, se não for verdadeiro, ou seja, se esse valor aqui não for maior que esse valor, significa que esse valor aqui é maior do que esse. Ou seja, se o valor vendido por... Mesma coisa. Olha aqui, ó. Se o valor vendido por Maria for maior do que o valor vendido por Pedro, a gente não vai mais pegar o nome de Pedro, a gente vai pegar o nome de Maria, que é o nome dessa célula aqui, beleza? Valor se verdadeiro e valor se falso. Então, eu vou só copiar aqui, ó. Opa, pronto. Vou só copiar aqui, ó, para poder ficar mais rápido. Ctrl C,
Ctrl V, e aqui na célula E3, a gente não vai mais pegar o C2, a gente vai pegar C3. Desculpa, não vai pegar mais C2, vai pegar D2, que é aqui, ó, é o nome da Maria, beleza? Vamos testar para ver se isso aqui vai dar certo? Olha aqui, deixa eu só apagar aqui. Então ele tem que retornar pra gente Maria a hora que a gente rodar a nossa macro. Vamos ver se ele vai rodar Maria pra ver. Vamos ver se ele vai rodar Maria. Olha aqui, vamos dar um play. Pronto. E olha aqui, ó, rodou Maria. Beleza? Então olha aqui, a gente fez exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Se esse valor for maior do que esse, então eu vou colocar o nome de Pedro. Só que eu não escrevi Pedro, eu poderia escrever assim, ó. Pedro. Daria a mesma coisa. Beleza? Só que se eu mudasse o nome aqui, colocasse Igor, por exemplo, ele não levaria mais em consideração o nome Igor, ele estaria sempre colocando o nome Pedro. Beleza? Beleza? Então assim a gente consegue fazer isso para janeiro. Se a gente quisesse fazer isso para os outros aqui, como é que a gente faria? Tem duas opções. A primeira das opções seria, a gente iria fazer Ctrl C, Ctrl V 4 vezes, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó, aqui. Só que olha, eu estou fazendo a mesma coisa 4, 5 vezes. Se eu tivesse 100 linhas aqui para baixo, eu tenho que fazer isso aqui 100 vezes. Então, essa parte aqui, assim, desse jeito, não é muito interessante. Então, ao invés de fazer essa repetição 4 vezes, igual eu falei aqui, que não é a maneira mais inteligente, a gente vai usar um laço de repetição, que é o laço de repetição for. Que ele vai fazer essa repetição para a gente aqui em janeiro, depois vai fazer a verificação em fevereiro, março e em abril. Beleza? Então, aqui a gente vai da linha 3 até a linha 6. Então, como é que a gente vai escrever esse laço de repetição? Ó, vai ser assim, ó, for i igual a 3 to 6, ou seja, ele vai começar igual a 3 e vai até 6. E aqui embaixo, no final, a gente vem aqui e coloca next i, ou seja, next i ele vai incrementar esse valor i. Eu já vou mostrar para vocês o que isso significa. Ó, a primeira vez que a gente passar aqui no nosso laço de repetição, o nosso i vai valer 3, ele vai realizar todas as instruções que estão aqui dentro, ele vai chegar aqui em next i. Aqui em next i, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar essa variável, ou seja, a nossa variável, o nosso i, que valia 3, agora vai valer 4. Agora ele vale 4, então ele vai voltar aqui no começo do laço de repetição e vai repetir. Tarará, vai realizar todo mundo. Chegou aqui, ele vai valer 5. Vai voltar e vai repetir. Depois vai valer 6, vai voltar e vai repetir. Depois ele vai valer 7. Não, tô brincando. 7 ele não vai valer, porque a gente falou que só vai até 6. Então depois ele vai acabar o código, vai realizar depois do for, beleza? Só que aqui uma coisa, se a gente analisar a nossa comparação, a gente está sempre pegando C3, D3, C3, D3. Só que agora a gente não quer só C3, D3, né? A gente quer comparar C3 com D3, depois C4 com D4, depois C5 com D5, C6 com D6. E repara, o nosso i está exatamente fazendo essa contagem. Está valendo 3, 4, 5, 6. Então aqui, em vez de a gente colocar 3, a gente vem cá e coloca i. Só que como o i é uma variável, se a gente colocar desse jeito, o Excel não vai entender que a gente quer C3, C4, C5, C6. A gente tem que fazer assim, ó. A gente apaga e a gente vai colocar ele concatenado desse jeito assim, ó. Beleza? Concatenado desse jeito assim. Porque agora ele vai entender que ele tem que comparar C3 com D3, D4 com C4 com D4, C5 com D5, C6 com D6, beleza? Uma coisa que a gente tem que fazer aqui agora, como a gente está introduzindo uma variável nova, a gente tem que declarar essa variável. Como é que a gente faz para declarar uma variável aqui no VBA? A gente coloca assim, ó, din, para declarar a variável, depois a gente coloca o nome, no nosso caso a gente está declarando a variável is, e aqui agora a gente vai colocar o tipo da nossa variável. Aqui a gente tem vários tipos de variáveis, né? A gente tem a variável do tipo integer, que é a variável que a gente vai usar aqui agora, que é para valores inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, valores inteiros. A gente tem a variável do tipo double, que é usada esse tipo de variável para valores do tipo não inteiros, ou seja, 1,5, 3,9, 11,73, beleza? Isso aqui eu uso muito para moeda, quando eu vou trabalhar com moedas, eu declaro uma variável do tipo double, beleza? Você tem a variável, por exemplo, do tipo string. A variável do tipo string, você vai conseguir colocar um texto ali dentro. Seja uma mensagem que você quer mandar para um usuário, você quer colocar essa mensagem numa caixa de texto, você pode declarar essa variável desse jeito. Um nome de um funcionário, um nome de uma mercadoria, qualquer coisa. Algum texto que você quer colocar, você vai declarar a variável como tipo string. Você tem, por exemplo, do tipo data. Assim, cadê? Date, né? Tem que escrever em inglês. Date, você vai colocar a sua variável, é um tipo de variável do tipo data, ou seja, você vai colocar uma data dentro da sua variável. Você tem a variável do tipo range, por exemplo, onde você vai colocar um intervalo dentro dessa sua variável, entendeu? Então são vários tipos. Mas aqui a gente vai trabalhar com a variável do tipo inteiro, então integer, beleza? Então pronto, declaramos a nossa variável. Vou até colocar assim, ó, declarar variável. Declarando uma variável. Beleza? Pronto, declarando uma variável. Então declaramos e aqui a gente vai fazer a nossa comparação, né? Se
o valor da célula CI, ou C3, C4, C5, C6, beleza? Então o valor da célula CI for maior do que o valor da célula DI, ou seja, se o valor dessas células aqui for maior que o valor dessas células aqui, sempre comparando por linha, né? Sempre comparando por linha, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o valor da célula range E3, ou seja, E3, só que agora não é mais E3, né? Eu estou sempre pegando EI, concatenado com I, ou seja, primeiro eu vou pegar E3, depois E4, depois E5, depois E6, beleza? Eu vou colocar range C2, ou seja, sempre o valor da célula C2 aqui. E aqui é a mesma coisa, eu vou sempre colocar EI, então I concatenado com I, e eu vou colocar o valor da célula D2. Vamos verificar aqui para ver se vai dar certo? Vamos dar um play aqui, e pronto, ó, Maria, Maria, Pedro, Pedro. E agora se eu mudar aqui, ó, ele já vai colocar para mim, no lugar de Pedro, ele já vai colocar Igor. Olha aqui, pronto. Foi por isso que eu peguei o valor da célula. Do mesmo jeito que eu expliquei lá no Excel, aqui no VBA vai ser parecido. Então eu poderia, em vez de colocar aqui, colocar o nome assim, ó, Igor ou Pedro, entendeu? Só que ele não ficaria responsivo. Se eu mudasse o nome da minha célula ali depois, ele não levaria em consideração o nome que está aqui no cabeçalho. Ele estaria sempre levando em consideração o nome de Igor, beleza? Então, para poder ficar responsivo, a gente coloca range para poder pegar esse valor aqui. Beleza? Então essa foi a dica de hoje, onde eu te mostrei como usar a função se no Excel e te mostrei como é que a gente usa ela no VBA. A ideia é a mesma, é exatamente a mesma, a lógica por trás da função, só que aqui o jeito que a gente aplica ela no VBA é um pouco diferente do que como a gente aplica no Excel, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like no vídeo, porque isso me ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas e a crescer o canal. Se inscreve no canal se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, porque a sua opinião é muito importante para saber se você está gostando dos conteúdos que a gente traz aqui, beleza? Então é isso daí, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Abraço!